A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador do Universo, nosso Salvador, que há 2026 anos atrás veio aqui nesta terra para nos salvar, para morrer na cruz, para se entregar na cruz do Calvário e dessa maneira nos libertar dos nossos pecados. Ele apagou os nossos pecados, ele nos salvou, ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Aleluia, ele é o Filho de Deus, ele ressuscitou dos mortos. E ele continua vivo. E todo aquele que confessa que Jesus é seu Senhor, todo aquele que confessa seus pecados, como eu, o maior pecador, todo aquele que crê em Jesus, confessa seus pecados e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo. Aleluia. Nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. Vamos começar essa live, que é uma leitura da Bíblia Sagrada, a Bíblia King James 1611, como nós temos feito. Nós vamos fazer agora as leituras dos capítulos de Números 16, 17 e 18. Então nós vamos começar a live, como sempre fazemos, orando, que nós não podemos ler o Evangelho sem orarmos primeiro. A gente deve orar sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, tua vontade na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixa, Senhor, cairmos na tentação, livra-nos de todo mal. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todos sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esta é a Bíblia King James 1611, não é a King James atualizada, é a Bíblia King James 1611. Vamos seguir então a nossa leitura que nós estamos fazendo, nessa sequência. Nós estamos indo de 3 em 3 capítulos. E vamos ler agora os capítulos de Números 16, 17 e 18. Está aqui a partir de um site da Bíblia King James, mas você pode comprar ela fisicamente e deve, porque essa é a Bíblia de muita confiança, aleluia. É a Bíblia de onde veio a Bíblia João Ferreira de Almeida, tá bom? Vamos ler então a Bíblia King James 1611, no livro de Mateus, capítulo de número 16. Glória a Deus. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem. Pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempo ruim hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E ele os deixando, partiu. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não trouxemos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: Ó pequena fé, por que arrazoais entre vós, por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, e de quatro cestos cheios recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito de pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vindo Jesus às regiões de Cesareia e Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu.
E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto nas coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em troco da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Bíblia King James 1611, estamos lendo o livro de Mateus, vamos ler agora o capítulo número 17. E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então respondendo Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade,
Pois na verdade eu vos digo que, se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Enquanto permaneciam eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Disse ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou o imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a sua boca encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Bíblia King James 1611. Leitura com voz humana, livro de Mateus, capítulo de número 18. Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só do que, tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontra, na verdade eu vos digo, que ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu que se pereça um destes pequeninos. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai, diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentio e um publicano. Na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao Senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Aqui termina o capítulo de número 18 da Bíblia King James 1611. Nós estamos fazendo a leitura. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Eu agradeço as irmãs que estão aqui, a Zilda, Emília, não sei quem mais. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus pelo privilégio de termos a sua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus, bendito Pai eterno, obrigado por termos o direito de ouvir a tua palavra. Faz, Senhor Jesus, que estas palavras nos regenerem, nos edifiquem, nos admoestem. Senhor, aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a tua palavra, e esta é a tua palavra. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, dai-nos essa paciência, esse amor, essa humildade, capacidade de perdão e de renúncia como o Senhor, que renunciou a tudo e levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Amém. Amém, Senhor Jesus.